jornada de distanciamento mesmo do espaço escolar, retornar para o espaço da escola é sempre muito importante para aquele que é professor. A gente ainda sente falta dos nossos estudantes, das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adultos, mas com certeza o dia de ontem estar com os diretores, coordenadores, pensar o processo educativo para o ano de 2021, reconhecer o trabalho que vocês fizeram no ano de 2020 é algo bem importante. Então, acredito que vocês me conheçam, sou a professora Maria José, Jefferson está aqui, nosso formador da sala temática, seja bem-vindo. Receber a sua contribuição é valorosa para a gente e a gente traz para esse ano o tema da educação e empatia, né? Reconhecendo que a empatia, para além do espaço da escola, dos muros da escola, é algo que faz parte mesmo da nossa vida. Mas se a gente pensa em todo o desafio que foi vivenciado no ano de 2020, e essa experiência que a gente traz para o ano de 2021, a gente reconhece como é importante falar de empatia nas nossas escolas, na nossa vida. Colocar-se no lugar do outro, reconhecer os desafios do outro, que para o outro também não é tão simples. Eu não estou ouvindo nada aqui. Acho. Eu já estou com máscara, não sei se tem a ver com a máscara. Pensar esse espaço da escola a partir da empatia, de colocar-se no lugar do outro, para a gente é fundamental. Então, a Secretaria Municipal de Educação deseja a todos vocês um ano de muito sucesso, de muita coragem, de muita sabedoria, e que a gente possa, sim, nos colocar no lugar dos nossos estudantes, dos pais, que querem, sim, colaborar. Cada um de nós, em nossos espaços, em nossa função, fazendo o nosso melhor, é o que a gente pode fazer, né? Vocês com certeza devem ter ouvido falar no dia de ontem sobre eu sou porque nós somos, Ubuntu. E é com esse Ubuntu, com esse sentimento de que os resultados são alcançados não por um, mas por todos, pelo trabalho de todos, que a gente vai fazer o ano de 2021. Nós vamos fazer o ano de 2021 com muita empatia, com muito reconhecimento ao trabalho de todos vocês. E é dessa forma, colaborativa, que a gente espera fazer a diferença na vida dos nossos estudantes. Afinal de contas, é para isso, né, que nós escolhemos ser professores. Então, sucesso para todos. Vocês vão estar acompanhados aqui de Cris, Tereza Cristiana, depois ela vai falar o nome completo dela, ela faz questão. Cris vem para a gente enquanto coordenadora pedagógica do ensino fundamental. E, no mais, eu desejar mesmo sucesso para vocês. Jefferson, mais uma vez, bem-vindo, e vou ficar atenta à sua colaboração. Um abraço para todos. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse segundo dia de jornada. O nosso tema, como Maria José já falou, é um tema muito relevante, importante. A empatia como tema do ano nos impulsiona ações e reflexões, juntamente com os nossos gestores, educadores e estudantes, para que observemos no outro diferentes características, atitudes e emoções. Não é assim? Então, meu nome é Tereza Cristiana Almeida Barbosa da Silva. Estou coordenando o ensino fundamental anos finais, aqui na Secretaria de Educação, mas acredito que sou conhecida da maioria, pelo menos, dos que estão acompanhando aqui. Desejo a todos uma excelente formação, com o nosso palestrante, doutorando Jefferson, que daqui a pouco eu vou falar um pouco do currículo dele, e relembrar que nós estamos fazendo esse momento que ele está sendo gravado. É preciso que nós tenhamos cuidado quando for
fazer algum tipo de refeição, desligar a câmera, manter o microfone desligado para evitar essa questão de microfonia, né? Evitar ficar deitado, porque a gente sabe que sendo gravado vai ficar esteticamente feio. Então, a gente conta com essa colaboração de vocês, tá bom? Agradecemos também, em nome da Secretaria de Educação e em nome da secretária Aline Santos da Silva, que está se empenhando grandemente, né, para fazer uma educação diferente, para fazer uma educação voltada ao exercício da cidadania, e terá todo o nosso apoio. Nós estamos também empenhados em fazer a educação diferente. Vamos dar continuidade. É preciso nós reconhecermos o desafio que é esse ano de 2021, né, com a continuidade do ensino remoto e a necessidade, como protagonistas envolvidos nessa educação, de termos um olhar mais especial para o nosso processo de ensino e aprendizagem, além de olharmos também para o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, dos jovens do nosso município. E também que nós compreendamos que não podemos estagnar diante desse processo desafiador, né, que nós estamos vivendo. Então, pensando nisso, nós agradecemos mais uma vez a todos vocês presentes e o nosso convidado, doutorando Jefferson, a quem nós agradecemos muito pela participação. Ele possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES, especialização em Docência do Ensino Superior pela Faculdade de Tecnologia e Ciências. Ele vem compartilhar conosco, nesta manhã, o tema, o ensino híbrido e as metodologias de aprendizagem, como manter meu estudante produtivo. Com a palavra, você, Jefferson, seja bem-vindo. Então, bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, Cris, em seu nome, né, em nome da secretária de Educação, Diana Virgínia, dizer que é uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse início de ano letivo, ainda nessa perspectiva do ensino remoto, que é um... Pessoal, eu vou só pedir novamente a questão dos microfones, porque senão... para a gente manter eles fechados, porque senão a gente acaba perdendo um pouco do raciocínio, enfim. Mas é uma grande satisfação a gente estar aqui discutindo um pouco sobre essa proposta do ensino híbrido, de fato, entender o que é essa proposta do ensino híbrido. Acho que é muito importante a gente fazer esses esclarecimentos. O que é educação à distância, o que é ensino remoto, o que é ensino híbrido, porque ainda há uma grande confusão conceitual, né? Eu tenho ouvido em algumas secretarias que eu tenho acompanhado, os professores falando que fazem educação à distância, e nós não fazemos educação à distância, porque educação à distância é uma modalidade de ensino, tá? De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/96, a educação à distância, ela é uma modalidade de ensino. O que nós estamos fazendo nesse momento, são atividades pedagógicas não presenciais, que nós também chamamos no dia a dia de atividades remotas, tá? E a perspectiva é de que ao longo desse ano de 2021, nós possamos estar migrando para a perspectiva do ensino híbrido, que é o que eu vou estar explorando um pouco aqui para vocês, tá? Então, Cris já falou um pouco aí da minha formação, né? Eu acho que para além da questão dos títulos, mas é importante dizer o porquê do meu envolvimento com essa temática, né, das metodologias ativas e do ensino híbrido, né, durante o meu mestrado. Foi um mestrado em educação aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana.
A minha temática de pesquisa foi o Problem-Based Learning, que é a aprendizagem baseada em problemas, que é uma das metodologias ativas que tem ganhado grande destaque aí, tanto no contexto nacional como no contexto internacional. Então, meu envolvimento com essa temática surge desde o mestrado e agora no doutorado. Eu estou me aprofundando, mas tratando de fato como objeto de estudo e de pesquisa a formação de professores para o trabalho, né, com essa perspectiva das metodologias ativas de aprendizagem. Mas eu vou projetar aqui os slides rapidinho. Então, para a gente começar inicialmente pensando, né, quais são os desafios que essa pandemia, o que eu ouço dizer, inclusive concordando com o Boaventura de Souza Santos, o que foi que essa cruel pedagogia do vírus nos ensinou, né? É inegável que a pandemia da Covid-19, ela trouxe grandes desafios. Eu costumo dizer que a escola, nesse momento, em âmbito mundial, e não só no contexto brasileiro, ela vive um processo de transição paradigmática. O que é que significa esse processo de transição paradigmática? Significa reconhecermos que, com a pandemia, a escola, né, após todo esse período e mesmo agora, ela não será a mesma escola do século XIX, que é a que se mantém, mas também ainda não será a escola do século XXI. Porque nesse momento, nós vivemos um processo de transição paradigmática. Vocês vão concordar comigo? Nós acordamos lá no dia 16 de março de 2020, todo mundo indo para a sua escola, fazer sua aula presencial, dormimos e acordamos com a notícia de que as aulas seriam suspensas, né? Inicialmente pensávamos que seriam algo passageiro, de 15, 20 dias, então precisamos nos reinventar diante de todo esse cenário, né? Então, de fato, é um processo. Gente, tem alguns microfones que estão abertos, por gentileza. Ó, eu vou falar o nome aqui. Tem Adenilson, tá com o microfone aberto. Tem algumas pessoas que estão interferindo bastante. Foi presidente do Conselho de Educação do município global e atualmente é professor e coordenador pedagógico. E aí acaba atrapalhando muito, porque... Tá? Então, vamos ter esse cuidado com os microfones fechados, porque acho que é fundamental para a qualidade do nosso trabalho. Tá? Mas eu vou projetar aqui, então, rapidinho os nossos slides para a gente ir discutindo sobre essas questões. A proposta metodológica é a seguinte: eu tenho um momento de fala inicialmente de 50 a 60 minutos, tá? E após esse momento, vocês irão fazendo suas perguntas, seus questionamentos e a gente vai discutindo, tá? Então, no primeiro momento, uma coisa para a gente pensar. Vocês estão vendo os slides? Está projetando para vocês? Sim. Pronto, ótimo, maravilha. Tá? Então, a primeira questão para a gente pensar são o que de fato a enfrentarem transformações e a lidarem com as Oscar Júnior, o seu microfone está fechado, está aberto, está atrapalhando a gente. Tá? Então, vamos lá. Então, para a gente pensar um pouco o que é, de fato, essa proposta do ensino híbrido, né? O que são essas novas metodologias de aprendizagem, ou também chamadas de metodologias ativas, que vocês certamente já devem ter ouvido falar no cotidiano de trabalho, né? Elas emergem numa discussão bem recente no campo educacional, trazendo a ideia de que o aluno é um sujeito protagonista do seu processo de aprendizagem. Mas o que é que significa isso do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista pedagógico, em pensar em novas maneiras de ensinar e de aprender, especialmente diante desse contexto, que é o contexto que nós vivenciamos do ensino remoto, e o processo de transição para essa educação híbrida, né? Então, o foco é, de fato, como pensar nessa proposta do ensino híbrido e nessas novas metodologias para manter os nossos estudantes produtivos. Tá? Uma primeira questão para a gente pensar sobre as características dos nossos alunos da atualidade é a seguinte: esses nossos alunos hoje, eles são Homo sapiens ou Homo sapiens? Né? Trazendo uma metáfora aí para pensar o grau de interconexão e de relações constantes que esses nossos alunos têm
com as redes sociais, com as novas tecnologias da informação e da comunicação, com os aplicativos, com as redes sociais, e que, historicamente, esses elementos foram vistos no processo pedagógico não como aliados, né? Vocês concordam comigo que nas nossas salas de aulas nós ainda temos o quê? Proibição de uso do celular, né? Proibição do uso do celular, proibição do uso do boné, de uma série de questões que a nossa escola, por conta de um conjunto de modelos e de convenções, ela foi colocando como elementos que não eram, né, interessantes para o processo de aprendizagem. Só que a pandemia trouxe o escancaramento de uma questão, porque nós passamos a entender, diante dessa perspectiva do trabalho remoto, que esses instrumentos, eles eram essenciais para esse processo de aprendizagem nesse esquema remoto, né? Então, que, de fato, essa pandemia evidencia, principalmente para o contexto educacional, apesar de termos aí mais de 2 décadas de discussão sobre as tecnologias da informação, sobre as tecnologias da comunicação, nós ainda, enquanto instituição escolar, precisamos aprender a como ensinar os nossos estudantes a lidar com esses instrumentos, para que, de fato, eles possam ser instrumentos pedagógicos que estejam a serviço do processo de aprendizagem. Tá? Então, são alunos aí que estão imersos nessa cultura digital, né? Claro que reconhecendo também as particularidades e as desigualdades, porque nós não podemos, por exemplo, nas nossas redes de educação básica pública, dizer que todos os nossos alunos possuem acesso a esses recursos tecnológicos, né? Isso a pandemia, não sei a realidade do município de vocês, mas eu acompanho outros municípios que vivenciam uma grande dificuldade no que diz respeito ao acesso dos estudantes, tanto do ponto de vista do acesso à internet, como dos recursos tecnológicos para acompanhar essas atividades pedagógicas não presenciais. Então, de fato, o que a pandemia escancara são 2 elementos. Primeiro, um elemento sobre a necessidade de uma reinvenção desse espaço escolar, mas também escancara um processo de desigualdade no que diz respeito ao acesso às condições materiais, né, para a continuidade dessa perspectiva do ensino remoto e, consequentemente, dessa educação híbrida, tá? E também da educação online. Então, os nossos alunos, nessa perspectiva de Homo sapiens, eles são aqueles que aprendem brincando, é uma geração multitarefa, que estão fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo, e isso aí se escancara muito, né, com as atividades remotas. São alunos que estão conectados nas redes sociais, ao mesmo tempo envolvidos com uma série de outras questões, e isso não pode passar despercebido sobre as características do que significa ensinar e do que significa aprender. Porque eu digo o seguinte, trabalhar numa perspectiva de inovação pedagógica significa, primeiramente, ter uma mudança, uma ruptura epistemológica com a minha concepção de ensino e aprendizagem. Se eu sou professor, né, e quero trabalhar com práticas inovadoras, com metodologias ativas, com metodologias participativas, se eu não mudo a minha concepção sobre o que é ensinar e sobre o que é aprender, essas metodologias ou esses recursos, eles serão apenas instrumentos, mas a minha prática pode não mudar. Eu posso utilizar uma aula, tá, com data show, com recursos multifuncionais, e ela continuar sendo uma aula tradicional. Porque o que muda, gente, nessa perspectiva do que nós estamos trabalhando, de concepção de inovação de práticas pedagógicas, não são os instrumentos, é a minha concepção epistemológica do que é ensinar e do que é aprender. E isso envolve também uma mudança que não é parte só do próprio professor, mas é uma mudança também de relação do próprio aluno com o conhecimento. O Bernard Charlot tem uma categoria que eu gosto muito, que ele fala da relação com o saber, né? Existe um processo de relação com o conhecimento que esse aluno precisa ter, uma relação de desejo. Então, percebam, uma perspectiva de trabalho nesse viés, nessa proposta de metodologias ativas ou de metodologias participativas, implica necessariamente numa nova concepção, numa ruptura
epistemológica sobre o que é ensinar e sobre o que é aprender. E aí tem dois aspectos que são muito importantes, que eu gostaria depois que vocês pesquisassem, inclusive, que são dois tipos de mediação. Vocês já ouviram falar desse termo mediação? Tenho certeza, né? É um termo muito recorrente no contexto educacional. Ah, o professor é um mediador. Né? Mas o que é, de fato, a ideia de mediação? De onde é que ela provém? Existem dois tipos de mediação. A chamada mediação didática, que é aquela que está diretamente relacionada ao trabalho do professor, ao trabalho docente. Quando eu falo de mediação didática, eu estou me referindo a todos os processos, estratégias, mecanismos que os professores utilizam para desenvolver o processo de ensino. Quando eu falo de uma outra relação, apesar de eles estarem intrinsecamente implicados, possuem particularidades. Esse outro tipo de mediação é a chamada mediação cognitiva. O processo de mediação cognitiva implica necessariamente numa relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Porque se eu parto do pressuposto que a aprendizagem ela é construída a partir de uma relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento, eu vou reconhecer que a aprendizagem ela não acontece apenas por meio da transmissão do conhecimento. Tá? Hoje, os estudos na área da neurociência já comprovam cientificamente que em uma aula expositiva tradicional, onde apenas o professor fala, né, daqui a 3 semanas, os alunos eles retêm aquelas informações por apenas 30% a 40%. Por que isso, Jefferson? Porque aquilo não foi a aprendizagem, aquilo foi informação. A aprendizagem efetiva, ela acontece a partir de uma relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Por isso que falar em aprendizagens ativas, em metodologias participativas, significa reconhecer o papel central que esses estudantes precisam ter em assumirem essa posição de se colocarem como sujeitos da sua própria aprendizagem. Só que o grande desafio qual é o desafio, Jefferson? Os nossos alunos, na educação básica, eles vêm de uma tradição de um modelo de ensino transmissional. O que é esse modelo de ensino transmissional? Eles entendem o nosso modelo escolar. Eu não estou falando do modelo de Ribeira do Pombal ou de Feira de Santana, eu estou falando do nosso sistema educacional. Está pautado nessa pedagogia, nesse modelo de ensino transmissional, onde nós temos um professor à frente de uma sala que fala, explica e os alunos supostamente aprendem. Só que essa nova perspectiva dos métodos ativos de aprendizagem, elas colocam outras perspectivas para compreender de fato que a ideia do professor agora não significa que a gente vai recusar a exposição, trabalhar com aulas expositivas dialogadas, não é isso. Mas significa reconhecer que a aprendizagem ela vai se efetivar essencialmente e primeiramente a partir dessa interação do sujeito com o objeto do conhecimento. Né? Então, os nossos alunos são sujeitos que estudam, escutam música, falam ao telefone, assistem TV, têm conversas paralelas, navegam pela internet, e isso precisa ser utilizado agora, não mais como um inimigo nesse novo contexto. Precisam ser elementos que podem ser criadas estratégias e oportunidades para que possam estar ao nosso serviço. Tá? Então, e aí uma pergunta para a gente pensar e nós, que tipos de professores nós somos? Somos professores que utilizamos estratégias tradicionais, eu não gosto muito desse termo tradicional, né? Porque a tradição, ela é boa também, né? Mas eu gosto, assim, são modelos convencionais, então uma prática pedagógica de um professor que está assentada nesse modelo de ensino convencional, ela se pauta principalmente nos fundamentos, em princípios científicos, né, em deduções, exemplos, lições de casa, trabalhos e projetos. É esse modelo de sala de aula, né? Eu vou lá, explico, proponho atividade, o aluno faz a atividade, volta para a escola, a gente corrige, e isso vai se fazendo
dessa forma, cotidianamente. Esse é um modelo de ensino convencional. Jefferson, esse modelo de ensino convencional não tem as suas vantagens? Tem, mas ele também tem as suas limitações. Então, a proposta do ensino híbrido é justamente, que é o que a gente vai entrar em discussão um pouco mais à frente, o ensino híbrido, ele é uma mescla entre o que é positivo do ensino convencional, ou também chamado de ensino tradicional, com essa proposta de educação online. Então, a proposta do ensino híbrido, ela não despreza aquilo que esse modelo convencional de ensino tem, mas ela traz novas perspectivas para pensar essa interação e essa inter-relação entre o modelo de ensino convencional e o modelo de ensino online. Porque vocês devem saber, isso aí os órgãos de saúde já divulgam, que quando nós tivermos autorização para retornar às aulas presenciais, os nossos alunos não voltarão todos de vez. Né? Eles serão divididos em rodízio, em esquemas de rotação, e nessa perspectiva, nós vamos ter que pensar em estratégias sobre como definir atividades para esse grupo de aluno que está presencialmente na escola e como também fazer atividades pedagógicas para esse grupo de alunos que não estarão presencialmente. Então, percebam, é um desafio que implica em novas concepções e uma palavra-chave para se pensar isso, é pensar a ideia da personalização do ensino. Anotem isso aí, porque daqui a pouco a gente vai resgatar esse conceito, essa ideia do que é personalizar esse ensino. Tá? Então, nessa perspectiva, um professor, perceba, se numa aula de ensino tradicional ou convencional, a gente tem esse passo a passo, no modelo de ensino 2, né, que é onde o professor utiliza metodologias ativas e participativas, o primeiro passo que ele precisa fazer não é a exposição, mas é criar desafios, perguntas, problemas, estudos de caso, porque o próprio Jean Piaget, né, lá com a sua epistemologia genética, já trazia, né, o princípio de que a aprendizagem ela só acontece mediante um processo de desafio cognitivo. Então, para aprender, eu preciso entender que, primeiramente, esse aluno precisa ser desequilibrado cognitivamente. E como é que ele é desequilibrado cognitivamente? Através de perguntas, através de desafios, através de atividades que possam estimular a sua capacidade cognitiva no sentido de se sentirem desafiados a, de fato, buscarem intervenções e resoluções para esses problemas que lhes são apresentados. Né? Então, nessa perspectiva, então, o primeiro passo para trabalhar nessa nova perspectiva de aprendizagem é partir do pressuposto de que esse aluno, primeiramente, ele precisa ser desafiado do ponto de vista cognitivo. E aí eu defino o quê? Problemas e necessidades. Eu posso também me valer da exposição dialogada, tá? Porque essa proposta não significa que o professor não pode falar, não pode fazer intervenção, não é isso. Mas significa esse reconhecimento, tá? E principalmente de que esse momento da aula presencial, ele vai ser um momento não mais voltado apenas para a transmissão. Vai ser um espaço voltado primordialmente para trabalhar, para discutir soluções, discutir sobre como orientar esse aluno para que ele possa aprender a aprender. A ideia do aprender ao aprender é, inclusive, um aspecto muito importante, porque esses alunos, né, de posse das metodologias ativas de aprendizagem, podem utilizar capacidades metacognitivas. O que é metacognição? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar desse termo metacognição? Tem gente dormindo na nossa sala. O que é metacognição? Alguém sabe? Cognição vem da ideia de aprender. Então, a ideia de uma metacognição significa que esse sujeito possa aprender qual é a melhor forma pela qual ele aprende. Tá? Então, uma atividade metacognitiva é aquela que desafia o aluno, mas, além disso, é aquela que estimula para que esse estudante possa
estimular ele a compreender qual é a melhor forma pela qual ele aprende. E aí tem uma estratégia fundamental que nós precisamos falar, que são as estratégias de aprendizagem, porque os nossos alunos não aprendem todos da mesma forma, tá? Alguns aprendem mediante a escuta, outros aprendem escrevendo, outros aprendem através de contato direto com o objeto do conhecimento. Então, percebam, um ensino personalizado é um ensino que justamente provoca, incentiva essa capacidade metacognitiva para que esses estudantes possam compreender qual é a melhor forma pela qual eles aprendem. Tá? Então, de fato, nesse processo e nessa perspectiva, né, das metodologias ativas e das metodologias participativas de ensino, percebam que não é nem o professor e nem o aluno o centro do processo. Ambos possuem um papel, tá, diferenciado nesse processo. É uma dimensão cíclica, onde professor e aluno estão cotidianamente participando, interagindo, né, como sujeitos, como construtores do seu próprio conhecimento. Então, de posse dessas metodologias ativas, do que é essas estratégias de ensino convencionais e essas metodologias ativas, a gente parte, então, para compreender um pouco do que é essa proposta do ensino híbrido. Né? Como eu disse a vocês, o ensino híbrido ele é uma combinação dessa nova tecnologia disruptiva. Qual é essa nova tecnologia disruptiva? Um ensino online com a antiga tecnologia, que é o modelo de aula convencional. Então, a proposta do ensino híbrido, ela é uma perspectiva muito bacana, porque do ponto de vista metodológico, ela não significa deixar para trás todo aquele modelo de aula convencional que nós tínhamos. Significa a junção entre o que é importante desse modelo de aula convencional com esse novo modelo de educação online. Então, nessa perspectiva do ensino híbrido, em linhas gerais, que a perspectiva é que durante o ano letivo de 2021 haja, né, essa transição, porque é o seguinte, nós temos um governo, ou um decreto do governo do estado da Bahia, que proíbe aulas presenciais até o dia 14 de fevereiro. Provavelmente, tudo indica que esse decreto ele vai ser renovado, né, como vem sendo constantemente desde o ano passado. E aí, os pais, né, têm questionado as escolas, as redes, por que não voltam às aulas presencialmente? Como se a culpa fosse da rede de ensino, como se os professores ou as escolas não voltassem presencialmente porque eles não querem, não é isso. A gente não volta de maneira presencial, primeiramente, porque do ponto de vista epidemiológico e de condições sanitárias, nós não temos, e segundo, nós não voltamos porque existe uma legislação estadual que proíbe essa volta presencial, tá? Então, nós estamos iniciando o nosso ano letivo de 2021 numa perspectiva remota, assim como foi todo o ano de 2020, e a perspectiva é de que, ao longo do ano de 2021, nós possamos fazer essa transição para esse esquema do ensino híbrido. E nesse modelo, né, de esquema do ensino híbrido, esses alunos serão subdivididos em grupos. Então, por exemplo, uma turma que tenha 30 alunos ou 35 alunos, a depender do tamanho da sala, das condições, né, do espaço escolar, esse grupo vai ter que ser dividido em 3. Tá? Porque a perspectiva é de como atender, né? E aí vai priorizar o quê? Vai se priorizar a participação, mas a diversificação e a rotatividade desses alunos no cotidiano escolar. Justamente, primeiramente, porque do ponto de vista sanitário, para evitar a contaminação da Covid-19, e também porque não vai ser um momento ainda de aglomerações. Tá? Então, de fato, é essa perspectiva que se tem, e o ensino híbrido, nesse momento, ele é uma oportunidade, uma alternativa para mobilizar, né, essa atenção numa perspectiva de aprendizagem ativa. Tá? Tá passando para você aí o slide? Teve alguém que pediu aqui no chat agora? Terenova afiliado. Tá projetando os slides para vocês aí? Ah, tá. Sim, está sim. Tá tudo Tá? ok. Então, o ensino híbrido, tá? Ele
traz Ok, esse aqui também. intercâmbio de programas de educação formal que combinam essa educação digital com o modelo tradicional, que é o que eu disse justamente anterior, né? E ela traz, de fato, uma representação do melhor desses dois mundos. Ela não despreza aquilo que é interessante desse modelo de ensino convencional, mas ela também traz novas perspectivas sobre como agregar, né, e articular esses aspectos da educação online. Jefferson, licença, eu não estou vendo os slides. Os slides estão aparecendo para outras pessoas? Sim, Para normal. mim não está aparecendo, não. Para mim Olha, também não. se você, quem estiver usando o celular, no lado em cima, do lado direito, tem um sininho. Aí toca no sininho que vai aparecer o slide. Ok, já está passando. Eu cliquei no sininho. Está passando já. Pronto, então vamos lá. Então, nesse princípio aí, o ensino híbrido também ele tem uma relação direta com essas metodologias ativas de aprendizagem. Partem do princípio de que o aluno é um sujeito ativo do processo de aprendizagem. O que significa isso, Jefferson? Que a gente vê esse bordão o tempo todo, o aluno é um sujeito ativo. Significa reconhecer, gente, que a transmissão do conhecimento, pela transmissão do conhecimento, ela não gera aprendizagem. O que a gente precisa é ensinar esses estudantes a terem autonomia intelectual. E nessa perspectiva de autonomia intelectual, é ensinar mesmo com que esses estudantes possam aprender a construir esses conhecimentos. Lembram daquela tipologia de conteúdos que o Antônio Zabala tem? Conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. O nosso modelo de ensino tradicional, ele trabalha muito bem a dimensão factual e a dimensão conceitual. O que o ensino híbrido traz de novas perspectivas e as metodologias ativas também colocam centralidade é como trabalhar procedimento e atitude. Tá? E esse é o grande desafio. Como ensinar o meu aluno a estudar? Como ensinar o meu aluno a pesquisar? Como ensinar o meu aluno a construir o seu próprio conhecimento a partir de uma relação ativa com o objeto do conhecimento? Tá? Então, nessa perspectiva, do ensino híbrido, a sala de aula, ela não se torna mais um espaço de meramente transmissão do conhecimento, mas ela se torna uma espécie de ateliê. O que é um ateliê? Um ateliê é um espaço onde se aprende fazendo, tá? Então, é um momento, um espaço de resolução de problemas, tá? Que vai contar também com o suporte da educação digital e da mediação didática desse professor. Por isso que é um intercâmbio, e aí entra muitas questões para pensar esse processo de mediação, inclusive a dimensão do feedback, tá? E do retorno a esses estudantes como um elemento central para pensar a efetivação dessas metodologias. Porque muita gente, de maneira equivocada, acredita que, na perspectiva das metodologias ativas e participativas, o professor não faz intervenção, tá? No processo de construção do conhecimento dos estudantes. E o que eu trago para vocês aqui é justamente essa desmistificação, tá? Dessa concepção equivocada, porque nesse processo o professor ele tem um papel muito mais central do que no modelo de sala de aula convencional. Se no modelo de sala de aula convencional ele estava lá à frente ensinando do mesmo modo para 30 estudantes, na perspectiva do ensino híbrido e das metodologias ativas, ele vai precisar personalizar o seu ensino para atender esses estudantes de maneira diferenciada. E aí, um conceito muito importante também, que é um conceito que certamente vocês já devem ter escutado, que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, né? Existe na estrutura cognitiva do sujeito uma zona real de conhecimento, ou seja, aquilo que ele já domina, e uma zona potencial, que é aquilo que ele pode aprender com a ajuda de alguém mais capaz. E nessa perspectiva aí, esse mediador pode ser também não só o professor,
O professor deve ter essa capacidade de detectar em sala de aula, porque vocês vão concordar comigo que nós temos numa mesma sala de aula diferentes ritmos de aprendizagem, tá? Diferentes níveis cognitivos. Então eu preciso utilizar esses diferentes níveis de aprendizagem ao meu favor. E para isso, por exemplo, nos processos de agrupamento, eu vou colocar João, que já tem um estágio de desenvolvimento muito maior, junto com Maria, que ainda não consegue aprender daquela forma. E nessa perspectiva, eles vão atuar também como mediadores desse processo. E isso a gente vai poder fazer principalmente nesse contexto do ensino remoto, do ensino online, porque essa perspectiva do aprender através da mediação, através dessa relação social com outros sujeitos. O Vygotsky já trazia essa perspectiva, né, de que toda a aprendizagem ela é mediada, tá? O processo de aprendizagem, de inserção no mundo, perpassa primeiramente por um processo de imersão cultural. Então, nós nos formamos, por isso que a escola existe, né? Porque ela precisa ser um espaço de relações sociais e dessa aprendizagem que não é nunca uma aprendizagem individual, ela é sempre uma aprendizagem mediada, né? Justamente por um conjunto de sujeitos. Então, esse ensino híbrido e essas metodologias ativas também possibilitam mudanças na educação que são similares ao que acontece em outros segmentos da sociedade. Por quê? Por que é que surge essa proposta do ensino híbrido e dessas metodologias ativas? Porque o próprio conceito de inteligência, ele foi reformulado. Durante muitas décadas, nós pensamos que o sujeito inteligente era apenas aquele que sabia todas as informações e todos os conhecimentos. Só que a teoria das inteligências múltiplas do Gardner colocou no centro da discussão o seguinte propósito, ó, inteligente não é apenas aquele que domina todas as informações e os conhecimentos, mas o sujeito inteligente é aquele que é capaz dessas informações e desses conhecimentos de resolver problemas. Porque vocês vão concordar comigo que tem muita gente que sabe muita coisa, mas na hora do fazer não sabe fazer nada? Concordam comigo? Porque justamente é isso que falta. É o trabalho de como, nessa inter-relação, tá, trabalhar procedimentos e atitudes. Porque a nossa escola, o nosso modelo de ensino convencional, ele trabalhou historicamente com fatos e conceitos. Então, a perspectiva desse novo conceito de inteligência que se está discutindo, nessa perspectiva do ensino híbrido, das metodologias participativas, não é desprezar o conteúdo, não é desprezar o conhecimento. Entender que eles têm papéis centrais nesse processo, mas é compreender como é que eu posso desenvolver procedimentos e atitudes dos meus estudantes. Como é que eu posso instrumentalizá-los para que eles possam ser capazes de resolver problemas? Como é que eu ensino matemática? Quem é professor de matemática aí, ó? Como é que eu ensino matemática fazendo contextualizações para que o meu aluno possa compreender a funcionalidade daquele conhecimento em sua vida cotidiana? Como é que eu, professora de língua portuguesa, ao trabalhar verbo, eu posso possibilitar cognitivamente que o meu aluno possa compreender como é que um verbo se aplica naquela situação? Um exemplo prático, tá? Tradicionalmente, nas séries iniciais se trabalha. Verbo é a palavra que designa ação, estado ou fenômeno da natureza. Não é isso que está nos livros didáticos? Só que aí a professora vai lá, trabalha o tempo todo nessa perspectiva conceituando. Aí, quando chega na prova, coloca um problema. Identifique o verbo na frase tal. O aluno não consegue identificar. Porque, percebam, não houve uma coerência entre como foi o processo de ensino e como é que está sendo cobrado no processo avaliativo. Porque se eu ensino de maneira transmissional, por meio da transmissão de conceitos, eu não posso, na prova, cobrar por meio de uma resolução de problemas. Porque não há coerência sobre como foi esse processo de ensino com o processo avaliativo. Então, nesse processo aí, precisa existir uma simetria muito grande entre essas duas dimensões que nós estamos chamando de processo de ensinagem e o processo de avaliação. Tá? E nessa nova perspectiva, então,
a gente vai entender, né, por que falar de metodologias ativas? Porque são alunos, né, com diferentes interesses, com diferentes habilidades, justamente que eu coloquei para vocês. Os nossos alunos são heterogêneos no contexto da sala de aula, então não há mais como pensar nesse ensino convencional para 30 ou 40 pessoas de uma mesma forma, tá? A dificuldade que nós temos muitas vezes em atrair e manter a atenção dos nossos estudantes, tá? Seja estudantes da educação básica, do ensino superior, a falta de motivação dos nossos alunos, com impacto sobre o desempenho e taxas de evasão, né? Então, já se demonstra também que esse modelo de ensino convencional, né, por meio apenas da transmissão, ele não consegue motivar o aluno do ponto de vista para se engajar no seu próprio processo de aprendizagem, tá? E os métodos tradicionais que não conseguem atender, muitas vezes, as necessidades desses jovens, que é justamente ver qual é a relação que existe, tá, entre isso que eu estudo na minha escola com a minha realidade cotidiana. Tá? Então, uma ideia central dessas metodologias ativas, que são muitas, tá? E aqui eu gostaria de fazer esse destaque, não há apenas uma metodologia ativa, tá? Por isso que o próprio nome está no plural. São metodologias ativas, diferentes formas de ensinagem que partem de um princípio de colocar esses alunos como construtores desse conhecimento. E uma ideia central, né, que está nessa proposta é de que estudantes passivos nunca mais. Ou seja, esses estudantes não precisam ser apenas, tá, os receptores desse conhecimento. Ao contrário disso, eles podem e devem ser construtores da sua própria aprendizagem. Então, uma metodologia ativa pode ser definido como qualquer processo onde o estudante deixa de ser um figurante para ser o ator principal do seu processo de aprendizagem. Então, se nós tínhamos, no modelo de sala de aula convencional, um professor que expunha um conteúdo por 50 minutos a 30 alunos, numa perspectiva de metodologias ativas e participativas, essa turma vai ser subdividida em pequenos grupos e esses grupos receberão desafios, tá, cognitivos que os estimulem a participar do processo de construção dessa aprendizagem. Qualquer método instrucional que engaje os estudantes no processo de aprendizagem pode ser considerado uma metodologia ativa, tá? Para eu trabalhar, e teve aí uma questão que uma pessoa colocou no chat, sim, concordo plenamente que para desenvolver metodologias ativas ou participativas, nós precisamos de condições, sim, estruturais, tá? Mas também é entender que nas nossas práticas cotidianas existem um conjunto de alternativas que podem possibilitar o processo de construção desse conhecimento pelos estudantes, possibilitando que, então, eles possam ser sujeitos autorais. Alguns exemplos de metodologias ativas, que são as mais atuais. O PBL, ou também chamado Problem Based Learning, né, que é a tradução para o inglês, da aprendizagem baseada em problemas. Essa metodologia ela não surgiu no Brasil, ela surgiu na Universidade de McMaster, no Canadá, na década de 1970, tá? Percebam, uma curiosidade interessante entender que o PBL, ele não surgiu no contexto da educação básica. O PBL surgiu no ensino superior, voltado prioritariamente para as faculdades de medicina, tá? Porque na proposta das faculdades de medicina, os alunos tinham aquele modelo de aula convencional, tradicional. E aí, o que foi que esses médicos começaram a perceber na década de 1970? Que esses médicos, ao saírem da faculdade, ao se formarem, eles dominavam um conjunto de informações, mas quando eles adentravam no seu campo de atuação profissional, eles não conseguiam resolver os problemas que se manifestavam ali. Tá? Então, a aprendizagem baseada em problemas traz justamente situações reais da vida cotidiana. Tá? Então, os problemas, eles são elaborados numa perspectiva de possibilitar que o aluno possa ter contato com situações reais do dia a dia e como mobilizar aqueles conhecimentos apreendidos em uma determinada área para resolver aquele problema. Por isso que a aprendizagem toda ela é baseada em um problema, e nesse contexto nós não temos a figura de um
professor, nós temos a figura de um tutor. O que é que significa esse tutor, Jefferson? Não é o tutor da educação à distância, da educação EAD. A ideia de tutoria no PBL é de alguém que vai acompanhar esse processo de aprendizagem do estudante. Então, vai se definir um plano de estudos juntamente com o aluno, vai orientá-lo a como construir, porque a ideia central é de que esse aluno é o construtor da sua própria aprendizagem. Tá? Nós temos os seminários, os júris simulados, estudos dirigidos, estudos de caso, a sala de aula invertida. Já ouviram falar da sala de aula invertida? Acredito que já, é uma das metodologias mais conhecidas. Vocês estão me escutando corretamente? Tá tudo tranquilo? Tá? Então, a sala de aula invertida... Tranquilo, que obrigado. A sala de aula invertida, ela parte justamente desse princípio, né? Então, percebo que mesmo antes de iniciar a minha aula, eu já possibilito que esse aluno tenha acesso àquele saber que vai ser trabalhado. Então, de posse disso, trabalhar na perspectiva de uma sala de aula invertida significa pensar o espaço do momento presencial como um espaço, primeiramente, de tirar dúvidas, de problematizar o conhecimento, tá? De discutir com os seus pares, tá? Questionando todos os pilares daquele modelo de sala de aula convencional que nós tínhamos. Tá? Então, essas metodologias ativas e participativas, elas são integrantes, tá? De como, de fato, promover esse engajamento do aluno. E o que é que essas metodologias ativas elas têm em comum? Elas, primeiro, elas trazem a ideia de que toda aprendizagem ela deve ser baseada em problemas. Eu me sinto motivado enquanto estudante quando eu sou desafiado cognitivamente, quando um conjunto de problemas da minha vida cotidiana me estimulam a como resolver eles com base naquele conhecimento, naqueles saberes teóricos, tá? É uma aprendizagem baseada em reflexão sobre a própria experiência. Então, isso significa que é a capacidade de argumentação, de refletir, de questionar. Isso são pilares centrais. E para isso, só que percebam, a gente vai voltar lá para aquela discussão que eu fiz logo no início. Isso tem muito a ver com uma mudança epistemológica sobre como eu, professor, entendo o que é ensino e o que é aprendizagem. Porque se eu não mudo a minha concepção epistemológica do que é ensinar e do que é aprender, isso não vai se efetivar. E aí, tem uma pessoa que está aqui colocando no chat uma pergunta bem interessante, que é o Eridan. Jefferson, isso não requer tempo? Com certeza, Eridan. Por isso que a gente vai voltar para aquilo que eu falei logo no início da minha fala. Nós estamos em um processo de transição paradigmática. Nesse processo de transição paradigmática, assim como nós não aprendemos, nós tínhamos formação para fazer ensino remoto em 2020? Nós tínhamos formação, nós fomos preparados no nosso curso de graduação, de especialização, de mestrado e de doutorado sobre como trabalhar de maneira remota. Não fomos, gente. Não fomos porque foi uma situação adversa, foi uma situação que nunca tinha acontecido nesse século. A pandemia, né, os estudiosos da área já classificam a pandemia como uma das grandes catástrofes mundiais, assim como a Segunda Guerra Mundial, tá? Como a Grande Depressão de 1929, porque foi um acontecimento que nós nunca vivenciamos nesse século, tá? Então, isso trouxe, e tenho certeza disso, que essa pandemia, né, o que eu também gosto de chamar de essa cruel pedagogia do vírus, ela trouxe a necessidade de reinvenção desse espaço escolar, e uma reinvenção de um espaço que já tinha sido historicamente questionado, porque esse modelo de ensino convencional, tá? Ele vem desde o século XIX. A pedagogia que ainda vigora no Brasil é a pedagogia dos jesuítas. O modelo de aula, onde a gente tem 30, 40 estudantes, um professor, o professor fala, o aluno supostamente aprende, não pode questionar, não pode problematizar, muitas vezes, tá? Então, percebam, isso faz parte de uma tradição, isso faz parte de uma representação social.
Tá? O que é uma representação social? Uma representação social é uma forma de conhecimento prático, socialmente elaborado, que guia as condutas dos sujeitos pensarem e se portarem diante de um determinado objeto. Eu, Jefferson, vivi na condição de um aluno toda uma trajetória, e essa trajetória me disse o que é ser professor e o que é ser aluno. E quando a gente chega nas nossas escolas, agora para atuar como professores, é o mesmo modelo que vigora. Só que a pandemia da Covid-19, ela trouxe necessariamente essa perspectiva de ruptura paradigmática. O que significa isso? Nós não vamos mais, nesse momento, estar no modelo da escola do século XIX, não mais, porque minha avó tem um ditado popular que ela faz, que ela diz, e que se aplica muito nesse contexto. Quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, não é verdade? Então, se a gente não foi pelo amor durante todo esse tempo, a gente agora vai ter que aprender pela dor, pela necessidade sobre como implementar essas novas perspectivas metodológicas e essas novas perspectivas do que é ensino e do que é aprendizagem. Tá? Então, nesse contexto, acho que é de fundamental importância a gente entender e pensar nesses princípios, tá? Então, é uma aprendizagem baseada em projetos. Um projeto, ele se baseia principalmente na questão de uma pergunta, de problema, tá? Ilson, por favor, feche seu microfone, por gentileza. Tá? É um ensino com pesquisa, apresentação de casos para ensino, utilização de mapas conceituais, jogos pedagógicos e um conjunto de outras estratégias que os professores poderão desenvolver, testar e replicar. Mas é isso que eu estou falando com vocês. Para além dos instrumentos, para além das estratégias, o que é fundamental nesse momento é essa mudança epistemológica. Tem um texto bem interessante, que inclusive eu vou indicar para vocês, que é na verdade, tem um artigo dele, que o título é o seguinte: O Professor na Transição de Paradigmas. Tá? É muito interessante, porque vai mostrar justamente como esses paradigmas científicos, tá, vão influenciar as nossas práticas pedagógicas, mesmo que muitas vezes a gente não tenha consciência de quais são esses princípios. Por isso que muitas vezes a gente fala, Jefferson, mas a teoria é uma coisa, na prática é outra, é totalmente diferente. Tá? A gente não fala isso cotidianamente, né? Só que isso é porque a gente não tem consciência de que por trás da minha ação pedagógica existe um fundamento epistemológico e existe um fundamento ontológico que explica a minha maneira como eu atuo no meu processo de ensino e aprendizagem. Tá? Então, por isso que muitas vezes, equivocadamente também, a gente acha que trabalhar numa perspectiva de inovação das práticas é trabalhar apenas com as tecnologias, e não é isso. Tá? A inovação pedagógica, na perspectiva que eu adoto, que eu trabalho pelo menos, ela significa primeiramente, uma ruptura com os modos habituais de ensinar e de aprender. E nessa perspectiva, trabalhar com uma aula expositiva dialogada, ela também pode ser inovadora. O que vai definir essa perspectiva de inovação, como eu disse, não é o instrumento por si, mas é a concepção que eu tenho e que baliza o meu processo de ensino e aprendizagem. E aí tem uma outra dimensão que é muito importante, que é a dimensão da ludicidade. Porque nós, equivocadamente, tá, achamos que ludicidade e recreação são as mesmas coisas, e não são. Tá? Eu posso trabalhar a ludicidade, pelo menos a perspectiva conceitual que eu adoto de ludicidade, a partir do Cipriano Lucchesi, ela significa um estado de inteireza e de plenitude do sujeito. Então, o que significa isso? Significa que eu posso fazer, por exemplo, aqui um jogo ou uma brincadeira com vocês, e para um determinado grupo aquilo pode ser lúdico e aquilo pode não ser lúdico. Porque o que define a ludicidade não é o instrumento por si só. O que define a ludicidade é o estado de inteireza e de plenitude do sujeito para vivenciar aquela experiência formativa. Tá? E aí o professor Cipriano Lucchesi, ele dá um exemplo muito claro disso, né? Nas suas salas de aula, ele foi fazer a brincadeira da cabra cega.
ou cobra cega, como as pessoas chamam. E aí, em um grupo de 30 alunos para 29 alunos, aquela atividade foi lúdica, porque envolveu, mobilizou, mas para uma aluna aquela atividade não foi lúdica. Aquela aluna se recusou a participar, porque na sua infância ela tinha vivenciado um conjunto de situações, tá, que impediam que aquela atividade, de fato, fosse uma atividade de experiência e de plenitude. Então, é a partir disso que a gente vai entender e pensar a ideia da ludicidade como um estado de inteireza e de plenitude do sujeito para vivenciar a experiência lúdica. Tá? Já chegando um pouco mais para a gente ir conversando, então vou trazer um exemplo aqui, né, do que pode ser também uma metodologia ativa, tá? A ideia do estudo dirigido. Né? O que é um estudo dirigido? Né? Com o acompanhamento do professor, os estudantes eles realizam atividades intelectuais orientadas para a promoção de aprendizagem de conteúdos e para o exercício de técnicas de estudo. Então, percebam, uma mesma atividade, né, uma metodologia de ensino, ela é selecionada com base em finalidades. E a primeira coisa que eu preciso pensar quando eu escolho qualquer metodologia de ensino é: qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo de aprendizagem? O que é que eu quero alcançar? Porque, a depender do meu objetivo de aprendizagem, a minha metodologia de ensino ela vai se diversificar. Por exemplo, se o meu objetivo é que os meus alunos possam saber se comunicar, né, falarem claramente, então, nesse momento aí, uma estratégia metodológica que poderia favorecer isso seria um seminário. Mas se eu quero que o meu aluno possa desenvolver a capacidade de argumentar de maneira escrita, com base em fatos, em dados, uma prova escrita vai ser o melhor instrumento. Então, percebam, quando a gente vai selecionar qualquer metodologia de ensino, a primeira coisa que eu preciso pensar é o objetivo. É o objetivo de aprendizagem e não o objetivo de ensino. Isso é outra coisa importante, porque eu chego em diversos lugares para fazer formações e, Tânia, eu vou desativar seu som aqui, tá? Eu chego em diversas instituições e tá lá, pego os planos de curso, os planos de ensino. O objetivo geral, proporcionar que o aluno construa conhecimento. Esse objetivo, ele está voltado para o professor ou para o aluno? Para o professor. E a proposta de discutir sobre objetivos de aprendizagem é de que esses objetivos possam estar voltados para o aluno alcançar. Por exemplo, construir capacidades argumentativas com base em dados, fatos e valores. Esse é um objetivo de ensino ou um objetivo de aprendizagem? De aprendizagem. Percebam, para quem é que vai construir, quem é que vai argumentar com base em dados, fatos e valores? É o aluno. Tá entendendo? Então, percebam, é isso que precisa ficar claro. Então, conteúdos, metodologia, objetivos e avaliação, eles precisam estar intercalados. Eles precisam ter uma relação direta, tá? Primeira coisa, historicamente, não sei se vocês já fizeram os planos de curso das disciplinas de vocês, mas a primeira coisa quando a gente vai elaborar os planos de curso que a gente pega é o quê? Quais são os conteúdos do 8º ano que eu tenho que dar conta? Já começamos de maneira para ser problematizada. A primeira coisa que eu preciso pensar é quais habilidades o meu aluno precisa desenvolver nesse ano. Eu pensei na habilidade que eu quero que o meu aluno desenvolva, aí agora eu vou pensar nos conteúdos que vão ser auxiliares para que aquelas habilidades sejam desenvolvidas. Se eu quero a habilidade de argumentar, tá? De explicar com base em dados históricos, aí agora eu vou selecionar os saberes, os conteúdos que estão relacionados com aqueles aspectos. Tá? Então, percebam, precisa haver essa coerência, e aí a gente pensa que são coisas pequenas, mas são questões que fazem toda a diferença. Né? E aí entra uma questão muito do ponto de vista didático-pedagógico.
que é um elemento que eu sempre falo, que é o que diferencia o professor de qualquer um outro profissional, é a dimensão da intencionalidade do ensino. Nós somos a única categoria profissional que nós temos a intencionalidade, porque a mãe ensina, os amigos ensinam. A educação, pessoal, ela não acontece somente na escola. Vocês concordam comigo? Ela acontece na igreja, nas relações sociais, nos clubes, mas a escola, ela tem uma função social. Qual é a função social? Na verdade, uma das principais funções sociais da escola é de possibilitar que esses alunos tenham acesso a esse conhecimento, a esse saber que foi historicamente produzido pela humanidade. Então, é isso que difere um ensino intencional, a intencionalidade pedagógica do professor, do trabalho de qualquer outro profissional. Tá? Então, essa é uma questão. A gente vai entrar, viu, professora Kelly? É porque eu não estou conseguindo ver o chat aqui, mas eu vou abrir também para vocês falarem, se colocarem, que acho que é o momento mais importante, inclusive, do nosso momento. Tá? Então, a gente precisa pensar nessas estratégias. Tá? Quais são os benefícios, por exemplo, do estudo dirigido? Consolida conhecimentos, tá? Por meio de uma combinação da explicação do professor com a realização dos exercícios, estimula a busca de solução de problemas por meio de questões que os estudantes possam resolver criativamente e de forma independente. E aí tem uma questão muito forte, tá? Tem um livro bem interessante também que eu estou indicando para vocês, que é o livro do Alain Colon, que é o título é A Condição de Estudante, a Entrada na Vida Universitária. Porque o que acontece? Os estudantes, na educação básica, principalmente, eles vêm de um modelo de ensino muito diretivo. O que é esse modelo de ensino diretivo, Jefferson? É um modelo onde eles dependem muito do outro, né? De alguém que diga o que é que ele tem que fazer. E aí, quando eles chegam no ensino superior, ou mesmo no ensino médio, eles tomam um choque, porque eles vão precisar ser autônomos. Eles vão precisar ter autonomia. Tá? E isso aí é um elemento que a gente precisa aprender a trabalhar desde a mais tenra idade, para que a gente possa minimizar esse grau de choque de realidade que eles vivenciam nesse processo de aprendizagem. Tá? Então, isso aqui eu não vou falar algumas questões. Então, nesse contexto aí, não só para o estudo dirigido, mas das metodologias ativas, existem alguns elementos que precisam ser importantes. Escolher tarefas claras, compreensíveis e adequadas aos conhecimentos e à capacidade dos estudantes. Eu preciso que as minhas questões, tá, que a minha formulação das consignas, elas sejam claras, elas sejam compreensíveis e elas estejam adequadas ao nível cognitivo daqueles alunos. Isso é de fundamental importância. Vocês todos nós passamos aí o ano letivo de 2020 trabalhando de maneira remota. Qual é a primeira atitude agora? Qual é a primeira ação institucional que aí a Secretaria de Educação, as escolas precisam ter? É, principalmente, a de fazer uma diagnose. Promover uma diagnose. Qual é o nível cognitivo que esses alunos encontram no momento? Quais são as habilidades, quais são os pré-requisitos que esses alunos têm ou não têm, e como a gente pode estar fazendo uma adaptação curricular para que isso possa ser consolidado. Tá? Então, são estratégias que a gente vai pensar, de fato, em como minimizar todo esse grau, toda essa situação que nós vivenciamos. Assegurar condições do ambiente que favoreçam a realização das atividades, acompanhar de perto e, às vezes, individualmente, as atividades realizadas pelo estudante. Isso aqui entra muito a dimensão do feedback. O feedback, ele é muito importante nesse momento, tá? Corrigir as atividades. Esse feedback não necessariamente precisa ser só escrito, mas também conversar com esse aluno, mostrar, olha, você não alcançou, isso aqui, a resposta não está correta, tá? Essa habilidade não foi alcançada. Então, esse feedback e esse acompanhamento é muito importante. Aproveitar o resultado das atividades para compartilhar com os demais estudantes da turma, fazer correções coletivas, discussões, problematizar, incentivar a participação e engajamento, saber o que e como desenvolver as atividades. Isso aí já entra muito também do papel do aluno,
tá? Isso aí precisa ser ensinado, desenvolvido, tá? Dominar as técnicas de trabalho, saber buscar, sabendo ler, resumir, expor os resultados, mas percebam, são um conjunto de procedimentos que já vem desde as séries da mais tenra idade, né? Então, percebam, para o sujeito chegar a essa competência cognitiva, né, de resolver uma atividade dessa com autonomia intelectual, ele vai precisar dominar um conjunto de habilidades constante de toda a sua trajetória escolar. Então, isso é, de fato, pensar em como essa não construção... É o que eu tenho mais medo nesse ano que nós vivenciamos, esse ensino remoto, que é como esses alunos poderão chegar sem esses pré-requisitos que são essenciais para o próximo ano em que ele se encontra. E aí, por isso que eu estou falando que a diagnose, que é o diagnóstico nesse primeiro momento, ele vai ser essencial para como, a partir desses resultados, eu replanejar o meu ensino, readequar o meu currículo, porque assim, gente, ó, não adianta. Se o nosso objetivo não é apenas dar o conteúdo por dar o conteúdo, mas é desenvolver, de fato, capacidades cognitivas, estimular o desenvolvimento de habilidades, a gente vai ter que definir o que é essencial. A gente vai ter que definir o que é essencial em língua portuguesa do 6º ano, o que é essencial em matemática no 7º ano, o que é essencial em história, e a gente vai incentivar a construção dessas habilidades para que esses estudantes tenham um prejuízo menor. Prejuízo vai ter? Vai. Por que vai ter prejuízo? Porque nós vivenciamos um ano totalmente atípico. Se eu falasse para vocês que nós não teremos prejuízos do ponto de vista pedagógico, eu estaria sendo mentiroso com vocês. Porque nós vamos ter, e nós não vamos ter, não é apenas em Ribeira do Pombal, não é apenas em Feira de Santana, nós vamos ter, tá, essa dificuldade pedagógica em todo mundo, porque o fechamento presencial das escolas não é só no Brasil. Vocês acompanharam o Enem, não acompanharam? Vocês viram o nível de abstenção no Exame Nacional do Ensino Médio? Uma abstenção de mais de 50%. Então, isso já é revelador de como a educação foi totalmente afetada por esse estado de calamidade pública. Tá? Então, o que a gente vai precisar fazer são estratégias para minimizar, tá, essas questões. Eridan está perguntando, mas essa mudança não seria no currículo das escolas? Seria no currículo, mas também nas práticas, viu, Eridan? Porque o currículo, eu penso que o currículo, Eridan, ele é algo para além do documento que está prescrito lá. O currículo é para além daquele documento onde está lá, conteúdo tal, objetivo tal. Eu penso no currículo enquanto prática social. O currículo, enquanto prática social, se traduz em ações pedagógicas. Então, para além da dimensão, tá, desse documento em si, pensar o currículo enquanto prática social é pensar em estratégias, e aí não tem como eu pensar em currículo dissociado dos processos didáticos, dissociado dos processos metodológicos. Há uma implicação aí entre didática, currículo e avaliação. Tá? Esses 3 processos, eles são processos integrantes dessa dimensão da organização desse trabalho pedagógico desenvolvido no cotidiano das escolas. Tá? Então, preciso também aí ter em mente as 3 finalidades, aqui as avaliações da aprendizagem, elas se destinam, tá? É isso que eu falei aqui para vocês que é muito importante, Primeiro, uma avaliação diagnóstica. Logo no início do ano letivo, isso aí, viu, Cris? Acho que é importante que a secretaria possa conversar institucionalmente com as escolas, com os coordenadores pedagógicos, com os próprios professores. Esse primeiro momento precisa ser um momento de diagnose, um momento de compreender qual é o nível cognitivo desses alunos. Depois dessa diagnose, eu vou para uma dimensão formativa. Eu vou identificar esses problemas de aprendizagem, eu vou criar estratégias
para como minimizar essas dificuldades, tá? Aperfeiçoar as práticas didáticas, evidenciar os avanços, tá? Retroalimentar o processo, mas também tem uma outra dimensão, que é a avaliação somativa. Porque ao final desse processo, esses alunos vão ser aprovados ou reprovados, concordam comigo? Então, a gente vai precisar, eu não sei como a Secretaria de Ribeira do Pombal não está pensando nessa dimensão, mas, por exemplo, eu acompanho uma outra secretaria municipal, onde, no histórico escolar, nesse ano de pandemia, as atividades, tudo que eles fizerem, vão constar lá no histórico como cumprido ou não cumprido. Tá? Os alunos que cumprirem essas atividades, eles serão não é nem aprovado, eles vão passar por um processo de progressão continuada, e os alunos, porque assim, eles vão ter oportunidades. Por exemplo, não sei se foi o caso de vocês, mas essa secretaria que eu acompanho se queixava muito de que tinha alunos que não acompanhavam as atividades remotas, né, de maneira nenhuma. Então, assim, esse momento, vocês encerraram o ano letivo de 2020 em dezembro, ou vocês continuam ainda em 2021? Continuam, né? Não, nós encerramos 2020. Já encerramos? Vamos começar 2021. Ah, bacana, bacana. Menos mal, porque assim, eu tenho acompanhado algumas outras secretarias que ainda em 2021, ainda continuam no ano letivo de 2020. Mas muito bacana saber que vocês conseguiram finalizar esse ciclo, isso é muito importante. Mas mesmo assim, essa diagnose, ela precisa acontecer. Né? A diagnose ela precisa acontecer justamente para compreender os ritmos, né, as habilidades e o processo que nós estamos chamando aqui, que o professor também colocou, que é a questão da adaptação curricular. Esse currículo do 9º ano, do 8º ano, ele vai precisar passar por uma adaptação no sentido de fazer uma relação com esses saberes do ano anterior. Concordam, gente? Então, pensei, o professor de português, de matemática, ele vai ver, olha, se eu chego no 9º ano, estou trabalhando com o gênero textual, publicidade e propaganda. Estou dando um exemplo. Esse professor vai ver se o aluno já domina algumas outras características desse gênero textual, desses textos texto dos gêneros textuais jornalísticos. Então, percebam, são habilidades que vão se intercambiando e que vão tendo uma relação progressiva nesse processo. Tá? E, nesse sentido, as metodologias ativas e as metodologias participativas, elas trazem, de fato, estratégias muito importantes para pensar todo esse processo. E aí, pensando que essa dimensão da avaliação, ela está intrinsecamente. Então, só para a gente finalizar, que a gente já está chegando aí no nosso horário, mas é entender que pensar no princípio do ensino híbrido, que é justamente essa junção entre o modelo de ensino convencional com a proposta da educação online e numa perspectiva de metodologias ativas e participativas, é reconhecer esse princípio de que os alunos são construtores do seu próprio conhecimento, de que eles são os principais responsáveis pela construção da sua aprendizagem, mas também de compreender que esse próprio processo de mediação didática do professor, ele vai precisar sofrer uma alteração substantiva. E nessa perspectiva de inovação pedagógica que nós estamos trabalhando aqui, implica primeiramente e necessariamente naquilo que eu chamei de mudança paradigmática com os modos habituais de ensinar e de aprender. Primeira questão para a gente pensar ensino híbrido, metodologias ativas, metodologias participativas, é pensar na necessidade de mudança de concepção epistemológica do que é que eu entendo por ensino e por aprendizagem. Se a gente não muda essa concepção do que é ensinar e de que é aprender, eu vou apenas utilizar as técnicas, mas não vai haver o que é mais essencial, que é, de fato, essa mudança nessa concepção desse processo educativo. Tá? Então, assim, estou aqui finalizando, né? Finalizando, assim, a minha exposição, mas quero dialogar com vocês, porque acho que, de fato, é o momento mais importante, é da gente dialogar, debater. Olha, Jeff, isso aqui não se aplica à minha realidade, como é que a gente pode fazer? Então, acho que esse momento, para mim, é o momento mais essencial para que a gente possa estar
discutindo essas questões. Cris, você está aí? Estou sim, Jefferson. Então, acho que a gente pode fazer alguns blocos de perguntas e de discussões. O que é que vocês acham? O que é que você acha? Tudo bem, são 198 participantes, a gente precisa, no mínimo, organizar essas falas, né? Para não ficar congestionado demais, vai organizando direitinho para você poder estar se posicionando e dando algum esclarecimento a eles. Pronto, então a gente poderia... É importante que eles façam os questionamentos, tirem as dúvidas em relação à palestra como um todo, e não a questões que são administrativas, por exemplo, entendeu? Para a gente não perder tempo. Quando eles começarem a questionar, que questionem sobre o tema. Você concorda, Jefferson? Sim. Na verdade, essas questões estruturais, elas sempre emergem, né? Mas, de fato, aqui, porque são questões que, isso aí vocês vão discutir com a secretaria, com os técnicos, então o foco mesmo precisa ser essa temática central do que a gente está discutindo. Tem alguns comentários bem interessantes aqui no chat. Tem um comentário aqui da Sandra Miralda, que ela diz o seguinte, ó, o grande desafio é o despertar do interesse do aluno, mesmo estando distante. Concordo perfeitamente. Se nas nossas salas de aulas convencionais já era um grande desafio manter esse aluno interessado pelo conhecimento, esse desafio se multiplica agora nessa perspectiva de ensino remoto, desse trabalho aí à distância, né? Então, de fato, concordo, Sandra, esse é um grande desafio, e o Bernardo Charlot, como eu disse, ele na verdade, já traz essa discussão, né? O maior desafio do professor na atualidade, na contemporaneidade, é o de despertar o aluno para essa relação com o conhecimento, para essa relação com o saber. Tá? Tem algumas outras aqui. Iares. Agora, mais do que nunca, o aluno precisa ser capacitado para ser autônomo, promovendo uma conscientização de que ele é um dos autores principais da sua aprendizagem. Perfeito, Yara, concordo. Agora, gostei muito quando você colocou o seguinte, ó, ele precisa ser capacitado para ser autônomo, porque o modelo de ensino convencional não preparou ele para ser autônomo, e ele não vai saber ser autônomo de uma hora para outra. Por isso que é uma dimensão procedimental e atitudinal que precisa ser ensinada, tá? Porque ele saiu de um modelo de ensino que era essencialmente transmissivo, né? Então, agora, para que ele adquira essa autonomia, não é uma coisa que é do dia para a noite, é um processo que vai precisar de atividades permanentes que busquem estimular o desenvolvimento dessa capacidade, tá? Ela comenta ainda que o acesso à internet não é suficiente, tá? Sandra fala o seguinte, mesmo o professor criando inovações em sua prática, depara-se com um aluno sem autonomia de estudo e com outras várias atenções externas diferentes. Perfeito, com certeza. Concordo perfeitamente, Sandra. Porque o que acontece, gente? O nosso trabalho pedagógico em sala de aula, ele é afetado por múltiplas questões. Os alunos, por exemplo, vocês estão vendo isso de modo muito claro na pandemia. Os alunos que não têm uma situação econômica, né, que vivem em situação de vulnerabilidade social, o processo educativo deles também vão sofrer com isso. Tá? Mas aí o que a gente precisa, não é que a gente vai fazer indiferença com essas condições, não é isso. Mas a gente entender o que é função da escola e o que é que está no nosso alcance. Porque existem questões, por exemplo, do ponto de vista estrutural, que nós não conseguimos resolver mesmo. Tá? Existem questões, né, que fogem da alçada pedagógica e o nosso foco, né, enquanto professores, coordenadores pedagógicos, é a dimensão pedagógica. Então, nesse momento, né, eu preciso acionar outras instâncias, outros setores que precisam fazer intervenções diretas nesse processo para que esse processo educativo se efetive. Buscar apoio com assistência social, com outros setores que possam, de fato, tratar de questões que fogem da alçada pedagógica. Por exemplo, uma questão de vulnerabilidade social implica diretamente no processo de aprendizagem do estudante. Mas é a escola que vai resolver essa situação? É a escola, é o professor que vai resolver? Não.
O que a escola e o professor vão fazer é acionar a Secretaria de Educação, que, a depender da situação, vai acionar outros setores competentes para tratar dessa problemática. Tá? Então, Hélida diz o seguinte: o que dizer para os estudantes que não participaram e foram aprovados pela resolução, para que esses mesmos estudantes venham a participar neste ano? Olha, Hélida, a resolução do Conselho Nacional de Educação, de fato, trouxe essa orientação de que, por conta de todo momento atípico que nós vivenciamos nesse ano letivo, nesse ano de 2020, que não deveria haver reprovação, né? Essa resolução do CNE, de fato, recomendou isso. Só que aí a perspectiva, eu acho que isso pode ser colocado para o aluno, mas a perspectiva mesmo é de que os professores entendam e a comunidade escolar entenda que não é porque o aluno foi aprovado que significa que ele possui todas as habilidades esperadas para aquele ano. Então, isso significa processo de adaptação curricular. É isso que eu falei, diagnose no primeiro momento, verificar aquilo que é básico e encaminhar para como promover novas perspectivas para que esses alunos possam alcançar a efetivação do seu processo de aprendizagem, de consolidação. Porque sem isso, a gente vai fazer aquele ensino de faz de conta, né? Eu finjo que ensino, o meu aluno finge que aprende e tudo está certo. E não é essa a perspectiva, e eu sei que não é. Né? Eu vi uma grande preocupação da Secretaria de Educação de Ribeira do Pombal, mas isso que nós estamos chamando é um processo mesmo, porque percebo, e aí eu pergunto para vocês, era justo também que esses alunos fossem reprovados diante de toda essa atipicidade desse ano? Era justo haver reprovação? Eu não concordo que seja justo. Tá? Diante de todas as adversidades, né, sobre como a reprovação ela traz prejuízos também para a questão da motivação, para a permanência do aluno. Então, assim, é trabalhar numa perspectiva de progressão continuada, mas entendendo que não é porque o ano letivo finalizou que essas habilidades não construídas, elas não devam ser discutidas, problematizadas, tomadas novamente para a discussão. Tá? Então, acho que é muito nessa perspectiva. Tá? Arleide pergunta como é possível motivar os estudantes no ensino híbrido ou remoto. Arleide, essa questão da motivação, a motivação ela é algo intrínseco do sujeito. Eu não posso motivar o outro. O que eu posso fazer é mobilizar, promover atividades, situações diversificadas para que aquele aluno se sinta mobilizado. Porque a motivação, ela é um processo individual. Agora, o que é que eu posso fazer enquanto professor, né, enquanto coordenador pedagógico? Diversificar essas estratégias, com base nesses princípios, com base nessas metodologias ativas, lançar desafios cognitivos, fazer uma relação direta desses conteúdos, desses conhecimentos, com a realidade cotidiana dos meus alunos, mas não é motivar a palavra certa, né? Porque a motivação, ela é uma dimensão pessoal de cada pessoa, de cada sujeito, tá? Gente, vamos lá, agora eu gostaria de ouvir vocês também. Eu gostaria de ouvir perguntas, questões. Um de cada vez. Jefferson, eu gostei muito da sua palestra, viu? Parabéns. E me vi em várias das suas falas, sem eu ter essa noção de que eu terminei desenvolvendo habilidades do tal do ensino híbrido, né? Mas foi, assim, bem difícil. E, assim, nesse momento aí, eu trabalhei com aulas online, mas não eram aulas. Eu usava ferramentas, eu usava estratégias para desenvolver a leitura e a escrita do meu aluno. Eu trabalhei com a turma de segundo ano. E foi uma coisa assim que fez muita diferença. E tive também alunos que pouco participaram, só com as entregas das atividades, e eu fiquei nessa dúvida, aprovar esse aluno ou não. Mas a sua fala agora, né, nada como a gente ter uma pessoa de fora, que não seja do nosso dia a dia, que não seja do nosso conviver, para trazer isso para a gente. Realmente, já existe uma evasão grande no ensino brasileiro. E a partir do momento que numa pandemia, você tira ele, né, reprova ele, você está incentivando mais ainda a evasão. Mas em relação, nós ontem já estivemos em contato com as escolas
e o nosso currículo ele vai ser, como você falou, adaptado para as necessidades mais propícias, né, mais certas para cada ano. Se eu vou pegar o segundo ano, eu vou olhar quais as habilidades são mais relevantes para o segundo ano. Essenciais, né? Essenciais, para que essas habilidades sejam desenvolvidas, né? Por exemplo, quais são os gêneros, os gêneros que mais a criança tem que ter para a sua continuidade? Em gramática, o que é mais que vai ser mais relevante? Então, isso aí já existe. Já existe isso aí dentro do município, para a gente sentar e fazer este currículo, para poder estar, não deixar coisas sem se fazer. Porque como o ano passado foi tudo muito assim, feito de forma como eu achava que devia ser, e aí a gente, às vezes, queria correr com o conteúdo, achava que dava para fazer, então a gente terminou, às vezes, dando conteúdo que ele não ia ter tanta necessidade, e não deu tempo de dar outros que eram mais importantes. E a secretaria se atentou para isso. Bacana, Simone, muito legal, muito bom seu depoimento. Tem uma pergunta aqui do professor José Carlos Sena, que ele pergunta assim, como despertar o interesse dos pais na participação de aprendizagem dos seus filhos diante do ensino remoto? José, isso aí perpassa primeiramente por uma questão de valores pessoal de cada família, né, desse acompanhamento. Agora, sim, do ponto de vista pedagógico, a escola pode fazer algumas estratégias. Uma dessas estratégias, primeiramente, são reuniões com esses pais por turmas, né? Ela pode também desenvolver a própria ideia de formação da escola de pais, que nesse momento, está mostrando mesmo esse papel, né, desses pais, dessa família, na verdade, no acompanhamento desses estudantes, mas também precisa ficar muito claro o seguinte, a família ela tem um papel de acompanhar, mas ela não tem um papel de ensinar, porque isso é de responsabilidade da instituição escolar. Né? Então, de fato, acho que nesse momento a melhor estratégia seria a configuração de reuniões individuais ou por turmas, né, ou por segmentos, mas mostrando mesmo, chamando a atenção dessa comunidade, porque assim, não vai existir uma receita, né, sobre como a gente botar consciência nessas famílias para que todos eles se responsabilizem por isso. O que nós podemos intensificar são estratégias, né, inclusive responsabilizando-os por determinadas atividades, por determinados acompanhamentos, e mostrando que isso é essencial para o sucesso do aluno, tanto no modelo, né, no convencional, como diante desse momento excepcional que nós vivenciamos com a pandemia. Tá? Hélida pergunta, a busca ativa seria uma estratégia? Perfeito, Hélida, perfeito. A busca ativa é essencial nesse momento. O que é a busca ativa? Esses alunos que não estão dando retorno nas atividades online, seja por falta de acesso, de instrumento, a Secretaria Municipal de Educação precisa fazer essa busca ativa. Essa busca ativa precisa acontecer por meio de intercâmbio, de comunicação com as famílias, com os pais, para justamente buscar, né? Porque o que acontece? Na Constituição Federal de 1988, se fala em educação para todos. Todos. E essa ideia de uma educação para todos, indistintamente, não faz menção que esses alunos que não têm esses instrumentos não devem ser alcançados. Tá entendendo? Então, assim, pensar a educação como um direito de todos é pensar, de fato, em estratégias para que isso se efetive, e é o grande desafio. Como é que eu educo nesse momento da pandemia, nesse momento de ensino remoto, a todos, se nem todos possuem os instrumentos para acesso a essa educação online? Então, de fato, esse é um grande desafio. E aí tem uma outra questão, que é as atividades impressas. Tá, eles recebem as atividades impressas, mas e o contato com o professor? E a mediação? Né? Porque não é só receber a atividade impressa, precisa haver esse intercâmbio e essa inter-relação para que eu possa dizer de fato que está ouvendo o processo de ensino e, consequentemente, o processo de aprendizagem. Tá? Mas concordo, Hélida, que a busca ativa, ela é uma estratégia fundamental aí, né? Quais alunos que não estão dando retorno, né? Fazer contato com a família, né? A busca ativa é de fundamental importância nesse contexto. Gente, gostaria de ouvir, tem mais questões?
Eu gostaria também de ouvir vocês, como foi o nosso momento, que vocês fizessem uma avaliação, se gostaram. Professor Jefferson. Oi, Cris. Ele fazer uso da palavra? Maria José. Vou dividir aqui o momento com Cris. Pode Então, falar, querida. Eu gostaria de pontuar algumas coisas enquanto Secretaria Municipal de Educação. Eu sei que ontem... Deixa eu só desligar aqui o microfone, que está... Acho que melhorou. Gostaria de pontuar algumas coisas a partir das colaborações feitas pelos professores, e a gente valoriza muito mesmo que as contribuições, né? Isso é importante para que a gente possa pensar as nossas ações, repensar o que está programado e melhorar, porque a intenção é aquela questão do Ubuntu, né? Então, se vocês sugerem, melhoram, a gente também está melhorando. Se aqui a secretaria propõe com a intenção de melhorar, melhora também o trabalho de vocês. Uma primeira situação é que a questão do ensino híbrido que a gente coloca, pensando aí num possível retorno às aulas presenciais, vocês sabem, professores, que no ano passado foi elaborado um documento, né, um protocolo de retorno às aulas, mas porque os municípios precisavam mesmo elaborar e se adequar. A gente não colocou isso em prática, e esse ano a gente pensa em ações para um possível retorno, quando houver segurança para isso, né? Considerando que o mais importante, sim, é a vida, mas que a gente precisa dar continuidade ao processo educativo. O que é que a gente entende enquanto Secretaria Municipal de Educação? Que nós precisamos dar condições aos nossos professores, aos profissionais da educação, para um retorno. Então, por isso passa todo um plano de ação que é montado, todo um planejamento. Desde essa formação inicial e as outras formações que vão acontecer durante o ano. Então, a gente tem aí um ciclo de formação, um ciclo formativo que passa por temáticas como a questão da saúde mental, que é importante também, aí outras relacionadas também ao currículo e às orientações de segurança. Além da formação, tem a questão mesmo de um programa voltado para a valorização do docente e para a questão mesmo do cuidado com a saúde dos professores. A gente sabe que ninguém está do mesmo jeito depois da pandemia, né? E a gente tem consciência que alguns precisam desse cuidado. Então, a gente tem aí o CEMAP para nos apoiar nesse sentido. Além disso, da questão da formação, da questão mesmo do cuidado com a saúde dos nossos professores, nós temos a necessidade de adequação das nossas escolas, e vocês que estiveram ontem lá sabem que para um possível retorno a gente precisa fazer essas adequações. Então, quando vocês falam de ensino híbrido, a gente está falando do ensino que acontece em sala de aula e do ensino que deve acontecer em casa com as tecnologias. Então, quando alguns professores colocam de forma pertinente, né, as dificuldades que as famílias têm, que os nossos estudantes têm de acesso à internet, isso é real, isso é verdadeiro. E o que a gente fez no ano passado foi tentar, através da busca ativa, né, chegar à maior parte dos nossos estudantes. Então, os nossos gestores que estavam nas escolas, além de fazer ligações para as famílias, eles iam até as comunidades. Algumas comunidades, inclusive, tinham uma pessoa específica para levar essas atividades impressas, mas a gente sabe que a atividade impressa não dá conta, né, apenas a atividade. É preciso um vínculo que também pode ser criado através da tecnologia. E aí vem o que o professor Didi fala, né, da necessidade da tecnologia, das nossas dificuldades, e isso também é real. O que a gente entende é que ficar, assim, reclamando, né, ou pensando naquilo que não foi feito, não nos leva a lugar nenhum. A reflexão é importante, mas a gente precisa pensar o que pode ser feito agora. E aí eu digo para vocês assim, o que é que a Secretaria Municipal de Educação tem planejado?
a gente tem planejado que é preciso ter pontos de internet nas nossas comunidades, em algumas escolas, pontos de internet que os nossos estudantes possam utilizar. Nós temos um programa de conexão na escola chegando, que isso é através do MEC, e a gente espera mesmo que funcione, não é? Isso pode ser um suporte interessante para as famílias que não têm o acesso à internet. A questão do plantão pedagógico é pensando que mesmo e nas comunidades mais distantes, quando eu penso nas fazendas da escola da Nova Esperança, da Escola Municipal Luzia Francisca Conceição, a gente tem comunidades muito afastadas, comunidades pequenas, onde o sinal de internet não chega. E o que é possível a gente fazer? É possível a gente fazer um plantão pedagógico, é possível ter um professor ali para receber esses estudantes com todas as medidas sanitárias necessárias para esse atendimento. Mas esse contato faz todo o diferencial. A gente entende que apenas criar um componente de informática ou alguma coisa assim não dá conta. A gente precisa ter o recurso. A gente precisa ter o recurso, a ferramenta, e precisa dar condições a vocês, né? Quando vocês falam da formação, é preciso formar o professor, mas é preciso também que vocês participem das formações, e vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Não foi por falta de formação em algumas situações, mas a gente precisa mesmo que, nos momentos de formações, vocês estejam presentes. A questão da participação dos pais, importantíssimo. E eu que sou mãe, Jefferson, de 2 crianças, eu sei o quanto é difícil para os pais darem conta também da demanda de trabalho, chegar em casa e auxiliar nas atividades escolares. E olha que eu sou professora, né? E em alguns momentos, mesmo meus filhos estudando o 4º ano, no ano passado, eu precisei estudar. Mas vocês sabem, professores, que a gente tem pais que são analfabetos, semi-analfabetos, né, que chegam em casa tarde e que não conseguem. E, claro, a gente tem aqueles que até poderiam ajudar, mas que não colaboram. E qual é o nosso papel? O nosso papel é o de educar, é o de conversar com eles. E o que foi que a gente organizou, e acredito que vocês já estejam cientes disso? A primeira quinzena do ano letivo é dedicada a essa conversa com os pais. Porque o que a gente pode fazer é manter o diálogo, é trazê-lo para o espaço da escola, é orientá-los, educá-los, né? Algumas vezes a gente até diz assim, poderíamos trazer os pais para a sala de aula, pensando no contexto presencial, para também orientá-los, mas essa é a nossa função mesmo, né? Da orientação. Não dá para a gente exigir que ele ensine, como o professor Jefferson colocou, né? Porque não é a função dele, mas ele pode colaborar educando, incentivando, criando uma rotina, e isso é função nossa orientar, né? Então, essa primeira quinzena vai ser dedicada à participação dos pais. A gente também encaminhou, Jefferson, como modelo, uma carta que deve chegar às nossas crianças, aos jovens, aos adultos, dizendo quem é essa escola, quem é esse professor, se aproximando, porque a gente também precisa criar vínculo, mesmo distante deles, a gente precisa criar vínculo com as nossas crianças, elas precisam saber que o professor existe, quem é esse professor, que ele está preocupado. A gente tem a preocupação com a qualidade da atividade, e é isso que eu gostaria de frisar muito com vocês, e onde eu vou dizer. Que seja muito pela qualidade daquilo que a gente está propondo, ou de um vídeo, ou de uma atividade escrita, mas que a gente se preocupe menos com a quantidade, com o volume de papel, e mais com o que é que eu estou propondo, como é que vai chegar para ele, né? Nunca a quem e nunca além, mas na medida de desafiá-los para que eles percebam que eles são capazes, que mesmo com todas as dificuldades, que não são só deles, e vocês sabem, não são só as nossas crianças que estão com dificuldade em ler, escrever e compreender. É uma dificuldade que é nossa, dado o contexto, né? Então, apesar de todos os desafios, de tudo que aconteceu no ano de 2020, a gente vem para 2021 com uma experiência daquilo que dá certo, daquilo que pode ser, sobretudo daquilo que pode ser melhorado. Mas, assim, eu acredito que a gente precisa deixar os ombros leves também, né? Compreendendo que os desafios são muitos, mas que a gente pode fazer. A gente pode sair de um estágio de muitas lamentações para a compreensão daquilo que é possível, e a gente pode fazer muito por eles.
Não dá para fazer sem a família, é claro. A gente precisa muito da colaboração deles, da colaboração de cada um. Mas é possível. E eles, com certeza, se sentirão gratos. E a gente vai se sentir mais leve mesmo, né? Sabendo que está fazendo, cumprindo com o nosso papel. Porque esse é o nosso papel, de educar, de levar, do esperançar, como vocês devem ter visto ontem, né? É preciso esperançar. Não da espera, mas da esperança mesmo que nos move, né? Então, conheço o trabalho de muitos de vocês aqui, não vou dizer que conheço de todos, mas conheço de muitos, sei como foi o trabalho realizado, sei que muitos se esforçaram bastante para a questão aí das videochamadas, das ligações às famílias, né, de procurar a atividade mais adequada, de fazer o diferencial nesse processo todo. Então, que a gente dê continuidade ao processo educativo em nossas escolas, do nosso melhor modo, alcançando os nossos estudantes. Então, agradeço também pelo esforço de cada um. E vamos fazer o ano de 2021 um ano melhor, com fé em Deus. Maria José, muito obrigado pelas suas colocações. Você, na verdade, foi já arrematando muitas coisas que eu iria colocar, mas chamar muita atenção para isso mesmo. Gente, é um cenário que nós vivenciamos que não é em Ribeira do Pombal, que não é em Feira de Santana, é um cenário em nível mundial. Vocês têm dimensão do que é isso? Né? Então, assim, de fato, são elementos que assim, a gente se desespera, e eu digo isso porque eu acompanho outras redes também, e o que vocês colocam aqui como questões, como desafios, são questões que as outras redes também estão colocando. Então, de fato, isso que Maria José colocou é muito chamar essa atenção para o verbo esperançar em 2021. E esperançar, como ela muito bem colocou, não do ponto de vista do esperar, né? Mas é como Paulo Freire nos diz, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, que o desejo de 2021, né, seja um 2021 de esperançar mesmo, né, um esperançar não de esperar, mas de ações, de atitudes, que muitas vezes a gente fala, poxa, estou fazendo tão pouco, mas esse tão pouco, muitas vezes, é algo que repercute muito, né? Porque se cada um fazer o seu trabalho de formiguinha, né, com sua atitude, tá na sua escola, isso se reverberando numa rede, certamente a gente vai ter um elemento muito bom ao final de tudo isso. E uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para essa dimensão da formação. Porque muitas vezes a gente equivocadamente acha que formação está relacionada a cursos, a palestras, e não é. A formação, ela perpassa primeiramente pela dimensão da experiência, tá? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Jorge Larosa, que ele diz o seguinte, ó, após ter vivenciado uma aula, um momento formativo, você pode ter vivido um acontecimento ou uma experiência. Essa palestra aqui, por exemplo, nós temos na sala 182 pessoas agora. Foi um acontecimento comum, todos tiveram acesso, todos ouviram. O acontecimento é comum para todas as pessoas, mas a experiência é o sentido que cada um atribui àquele momento. Então, é diante disso que a gente precisa pensar a formação atrelada à ideia da experiência. E a experiência não é aquilo que passa, que acontece. A experiência é aquilo que nos passa, que nos acontece e que nos toca. E só o sujeito da experiência é capaz de viver qualquer experiência formativa. Por isso que pensar a formação de professores, e é importante essas ações que a secretaria está fazendo, porque ela está promovendo uma política institucional de formação, mas é também preciso pensar a dimensão pessoal da mobilização para viver a experiência formativa. Porque sem isso,
por melhor que seja a política institucional, a ação institucional da secretaria, se não houver a mobilização, né, se não houver a experiência por parte do sujeito que vivencia, nós não teremos sucesso nessa caminhada. E tenho certeza, né, de que vocês fizeram o melhor do que vocês podiam no ano de 2020. Nós, como eu disse, nós não fomos formados para trabalhar remotamente. Então, acho que diante dessa experiência de 2020, é se reinventar, é esperançar e levar adiante essa perspectiva da educação municipal em Ribeira do Pombal no ano de 2021. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e pela participação de todos vocês, tá bom? Um grande abraço e me coloco à disposição para qualquer colaboração. Então, finalizamos aqui esse momento com o doutorando Jefferson. Somos muito gratos pela sua participação, Jefferson, e temos certeza que outras parcerias virão. Mais uma vez, agradecer a todos os professores presentes nessa sala e ratificar que logo mais às 18 horas teremos a participação online de Max 8, com o tema Educação em Tempos de Pandemia, uma questão de empatia e alteridade. Contamos com a presença de todos. Agradecemos e nos despedimos nesse momento. Bacana, Cris. Muito obrigado. Obrigado a todos pela atenção, pelos comentários no chat. Um grande abraço. Vou colocar meu e-mail aqui, caso alguém queira mandar alguma pergunta, alguma questão, tá? Colocando aqui no chat. Certo, e eu quero acrescentar também aos professores que a avaliação desse encontro nós vamos enviar para os diretores colocarem nos grupos dos professores, ok? Tchau, tchau. Grande abraço. Cris, eu vou disponibilizar para você os slides também, se você depois quiser compartilhar com a rede, tá? Com os professores participantes. Na verdade, você já tem, né? Se você quiser, pode disponibilizar para eles, transforma em PDF e disponibiliza para eles. Obrigado, Jefferson. Obrigada. Nada, querida. Abraço. Abraço.